Que banquete, né? Adoração, louvor, que comunhão maravilhosa. Abra sua Bíblia em Neemias 5. Dando continuidade à nossa série, né? O líder que põe a mão na massa. As crianças, geração Sal, podem ir. Geração Tim, por causa do retiro, não terá sala hoje, mas geração Sal podem ir. Tim, tá? Ó, não sabia, benção. Teens podem ir, temos aí os remanescentes de Israel que não foram. Tem que dar uma pegada gospel, né? Deixa aberta a sua Bíblia, faremos 3 leituras da Escritura, mas pontualmente, para não ler o capítulo inteiro, para não ficar um pouco extenso, e a gente não perdermos a meditação. Só abra Neemias 5. Estamos na série Mãos na Massa, uma liderança que se compromete, um líder que enfrenta injustiça interna com coerência. Hoje nós vamos falar sobre desafios de Neemias internamente, entre os irmãos, na casa. Semana passada o pastor Vival trouxe uma palavra sobre os desafios externos, né? Sambalá, Tobias, aquela galera toda ali que não queria a reconstrução dos muros. E hoje nós temos o privilégio de repartir com os irmãos que às vezes os nossos desafios não são os de fora somente. Não é o mundo externo, é alguma coisa interna. Alguma coisa em nossa casa, nossa família, nossos parentes. E eu queria tentar trazer mais na prática, porque todos nós somos líderes quando nós somos discipuladores, quando nós somos homens e mulheres de Deus, como somos luz da terra, luz desse mundo e sol da terra. E ao meditar nisso aqui, Deus me colocou algumas coisas no meu coração para a gente ter um pouco mais prática sobre aonde a nossa liderança tem que ser impactada quando lidamos com desafios internos. Aquilo que Deus demanda de nós. E Neemias tem várias lições. Eu estava até comentando ontem com o Denis, quando você começa a meditar em Neemias, Vivaldo, como você vê Jesus, todos os traços na liderança de Jesus, como é incrível, como você vê assim, traços com o evangelho, de comportamento, quando Jesus lidava, é incrível como você vê que a Bíblia se fecha. Então, amados irmãos, hoje nós vamos mergulhar numa passagem poderosa, do capítulo 5, onde vemos um líder enfrentando um desafio crucial, a injustiça. Só que não é a justiça externa, é a injustiça interna. E tem coisa pior do que nós vermos injustiça sendo cometida? Quem aqui não tem sentido injustiçado e visto uma nação injusta, um governo injusto, uma sociedade injusta? Quem concorda comigo aí diz amém. Qual o sentimento seu? De alegria, glória a Deus, ou de Senhor? Que misericórdia. Então a injustiça é um sentimento que não é próprio do homem. Então toda vez que nós nos deparamos com injustiça, a primeira reação que nós temos é da reação de uma pseudo-justiça, ou justiça humana, ou que alguém se levanta para fazer justiça, quase beirando a linha da vingança. E isso aflora em nós os sentimentos mais selvagens, mais humanos, a sabedoria mais carnal, demoníaca e animal. Então, a injustiça, ela é muito perigosa para nós, segundo a nossa análise, se a refutarmos ou a enfrentarmos da maneira que a nossa carne, nossos valores e nossos desejos querem. Então, eu queria muito falar sobre isso, porque Neemias liderava o povo de Israel na reconstrução de Jerusalém. No entanto, em meio ao progresso, surgiram descontentamentos e acusações entre os próprios irmãos. É um cenário que nos traz refletir sobre como devemos lidar com a crítica e a injustiça dentro das nossas próprias casas, locais de trabalhos, escolas, comunidades. Eu queria trazer para essa coisa mais prática do dia a dia e vermos os aprendizados que Neemias traz na reconstrução, porque eu e você somos chamados a reconstruir muros e brechas em todos e quaisquer lugares, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém sobre isso? Nós temos de Deus um chamado para reconstruir muros e brechas, inimizades
dentro da nossa casa, entre pai e filho, entre primo e primo, tio, família, amigos de trabalho, escola, universidade, comunidade, locais de trabalho. Nós somos reconstrutores de brechas, não mais como Neemias, usado e ousado por um rei, mas um homem ou mulher de Deus, usado pelo Espírito Santo do Senhor, que tem todas as demandas e todas as condições de ser muito mais profundo e usado e ousado pelo Espírito. Porque a gente vê que tudo foi preparado por Deus através do desejo do coração de Neemias, as provisões veio de um rei inimigo. Mas nós temos hoje, em nome de Jesus, a condição de ter a visão e a oportunidade, e não mais por um rei humano, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai nos dar a provisão toda pelo Espírito de reparar qualquer brecha em nome de Jesus. Vamos ler 5, de 1 a 6. Quero explorar aqui como 3 pontos essenciais, segundo a boa teologia batista. 3, nos ensina sobre a liderança. Eu brinco muito com o Rafael Pijama, meu amigo, a gente está sempre falando. A integridade, como nós termos uma liderança de integridade diante da injustiça e da crítica. De 1 a 6, 5 diz assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nós poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outro. Presta atenção no verso 6. Aqui é a primeira intervenção de um líder. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Em outras versões dizem, muito me indignei. Até aí, olha para mim. Primeira coisa, confrontar a injustiça com compassividade. Aqui, Neemias 5, de 1 a 5, nos apresenta uma situação crítica. O povo estava sofrendo sob a pressão de dívidas e fome. Alguns judeus estavam hipotecando suas propriedades e até vendendo seus filhos como escravos para sobreviver. Neemias não ignorou a situação, ele se indignou e buscou uma solução. Verso 6, me indignei muito ouvindo o clamor e essas palavras. Só para contextualizar, enquanto Neemias estava na reconstrução, havia todo um histórico da necessidade de fome e dificuldade daquele povo que estava ali em Jerusalém, e os mais abastados, os mais sustentados, estavam emprestando dinheiro, estava tomando o pagamento por escravidão, uns hipotecando bens, e quando Neemias começou a reconstrução, essas mulheres, juntamente com o povo, eu acho interessante que a Bíblia começa falando o povo e as mulheres. Então, a mulher ela tem mais o sentimento de proteção, de guardar, de cuidar, ela tem mais o sentimento de sobrevivência, de proteção com sua família. E ali as famílias estavam sendo oprimidas pelo próprio povo. Era uma injustiça interna, era algo que não era lógico interna, era algo que era pesado, que era uma escravidão, que estava ofendendo o povo. E quando Neemias chega falando de muros, falando de situações externas e obras materiais, quando ele começa a fazer então a reconstrução, há uma demanda, como foi pregado domingo passado, sobre a demanda externa, os desafios, as injustiças, os inimigos externos. Aqui quase poderíamos falar sobre os inimigos internos, sobre aquelas situações que nos desafiam, aquelas situações que são muito ilógicas, o próprio povo emprestando dinheiro para o próprio povo e escravizando o próprio povo. A primeira coisa que eu queria falar sobre esse primeiro ponto, que chama a indignação justa. Neemias não virou as costas para o problema, ele sentiu profunda a dor do povo e reagiu com compaixão. Reagiu, não com vingança. Reagiu, não com ira. Eu queria trazer isso sobre nossas vidas, que às vezes as coisas não estão acontecendo em nós pela ausência da manifestação de uma indignação, mas é justa, baseada em compaixão.
Quando eu e você passamos por uma situação dentro de casa, e aqui eu quero trazer para a minha realidade, dentro da família, dentro de um irmão com irmão, de um cunhado com irmão, de um genro com um sogro, que uma filha com um filho, porque acontece dentro da família, acontece dentro da casa, acontece na escola, entre os amigos, numa empresa, porque existe injustiça, existe a dificuldade, desafio. Nós vamos ficar indignados. Eu sempre digo que o indignado que não reage, ele vira um rebelde, só reclama, só vai para os cantinhos, só fala. Está acontecendo isso aqui, aquele é muito injusto, o patrão, o fulano. Ah, mas aquela cunhada sua, aquela prima sua, e vai para os cantinhos. O indignado que não age, que fofoca, é rebelde. Não é, ninguém aqui é cego, não é errado ficar indignado. A postura do indignado com uma injustiça, com uma situação desconfortável, em qualquer que seja o seu ambiente, que parta de uma indignação que não haja, que não ora, que não tem compaixão, que não tem vida de Deus, torna-se um rebelde, torna um murmurador, toma-se como alguém que não agrega, que só reclama, fuxica, fofoca. E temos casos, empresas e negócios, que a derrocada não começa simplesmente com o desafio do problema. É como, às vezes, nós que deveríamos ser homens e mulheres com líderes que mão na massa, que têm o Espírito do Senhor de compaixão, reagir, sim. A indignação há, mas o que eu devo fazer? A primeira coisa não fazer é fofocar, reclamar e nem fazer conluios. Porque existe uma situação de família, uma festa, uma situação, uma injustiça, alguma coisa errada, a primeira coisa, em vez de tomar uma reação de compaixão, é ligar para o outro que também viu e falar: você viu o que fulana fez? Você viu o que fulano fez? Foi injusto, foi. Todo mundo viu. Isso resolve ou complica? Um líder, uma mulher e um homem de Deus que põe a mão na massa, a primeira coisa que quando ele vê uma injustiça, ele primeiro olha que ele não é perfeito, ele não é correto, e a segunda coisa que ele pode fazer: Senhor, me dá sabedoria de compaixão para saber lidar com esse problema. Primeiro você fala com Deus, não com homens. Ele viu aquela indignação injusta. Neemias não virou as costas. Ele sentiu profundamente do povo e agiu com compaixão. Isso leva ao segundo ponto desse primeiro tópico, que chama liderança ativa. Ele não apenas se compadeceu, mas também tomou medidas concretas para resolver a situação. E é sobre essas medidas concretas que talvez seja o grande desafio para nós perante a injustiça. Porque medidas concretas que reação são de homens espirituais. Nós aprendemos aqui na série Óbvio Tem que Ser Dito que há dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria humana, que ela é natural, animal e diabólica. Existe a sabedoria de Deus, que ela é perfeita, pura, pacífica, ela age segundo o Espírito. Então, as medidas concretas que eu e você vamos tomar em toda injustiça, toda na nossa humana, é o quê? É uma indignação que a gente não vira um homem que busca uma direção do alto. Vira-se homens e mulheres revoltados, indignados, mas querem vingança. Querem ir para a rede social, querem ir para a conversa, quer tomar a dor da situação e reagir segundo ele, como se Deus também não estivesse vendo aquilo. E a indignação de Neemias, além de ter compaixão, ele tomou uma liderança ativa. Ele tomou medidas concretas para resolver a situação. Se você não sabe o que fazer, eu quero te dar uma dica. A primeira coisa, se você não sabe o que fazer, então faça aquilo que um homem de Deus sempre fez. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Minha esposa está aqui, ela é testemunha. Toda vez que eu coloco um objetivo de evangelismo, eu tenho sempre um alvo de evangelizar uma pessoa, pelo menos um no olho a olho, uma vez por ano, para levar Jesus até ela. Eu sempre uso uma coisa que um grande evangelista me ensinou. Antes de você falar aos homens sobre Deus, fale antes a Deus sobre aquele homem. Então, antes de você resolver sobre as circunstâncias que são difíceis e injustas, antes de você querer agir,
tenha uma atitude de compaixão. Coloca aquela situação diante de Deus em oração, e você, em nome de Jesus, do alto, vai saber aquilo que deve ser feito em nome de Jesus. Uma reação concreta. Isso nos leva a um segundo ponto de aprendizado. Vamos lá em Neemias 5, 7 e 8, que é liderar com sabedoria e firmeza. 5, 7 e 8. 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, ele disse: sois usurários, ou trata com usura, né? Empresta com juros, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo as vossas próprias posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Só aí, verso 7 e 8. O que é liderar com sabedoria e firmeza? Firmeza na verdade. Neemias não transigiu com injustiça. Ele defendeu o que era certo, mesmo enfrentando resistência. Se você vê a sutileza daquilo que estamos falando, o verso 7 depois de ter considerado comigo mesmo, eu repreendi esses homens que emprestavam dinheiro e exploravam ao seu irmão, ao seu próximo, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Firmeza na verdade. Neemias não transigiu com a injustiça, ele defendeu o que era certo, mesmo enfrentando resistência. Irmãos, ele estava peitando aqui, usar um termo assim de valentia, gente graúda, quem já estava lá, magistrados, até sacerdote, gente da alta, gente poderoso. Mas ele não os enfrentou numa resistência humana, numa resistência daquilo que ele não poderia fazer se não fosse pela força do que Deus estava fazendo com ele, na confiança de que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Deixa eu te falar alguma coisa. Sabe qual a única condição e única pessoa que pode resolver a injustiça? Somente aquele que é o justo dos justos. Somente Deus é aquele que pode, em nome de Jesus, retribuir o mal com o mal e pode ser o seu e o meu vingador, em nome de Jesus. Deixa eu acalmar o seu coração sobre injustiça. Tem aquele que vê tudo e que é o único que é justo. Amém? Deixa eu tranquilizar o seu coração sobre isso. Quando você ver uma injustiça, você se colocar diante de Deus, sabe quem vai mover para resolver a injustiça? Não vai você, não vai ser o seu braço, vai ser o próprio justificador, aquele que é justo sobre todos os ângulos, o nosso Criador. Amém? Isso é confiar na direção de Deus. Quer ver uma coisa que poucas pessoas entendem? Romanos diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Está na Bíblia, Romanos. Ok? Olha que é profundo isso. Qual foi a última praga do Egito, quando o faraó foi punido por Deus? Quem se lembra da última praga? Misericórdia. A última praga que gerou a Páscoa. A morte dos? Eu não entendi. A morte dos? Cá entre nós, está filmando aqui, mas vai ficar só entre nós. Por quê? Não é assim estranho? Até dos animais, Deus falou: vão morrer todos, o meu anjo da morte vai aniquilar todos os primogênitos, inclusive dos animais. Por quê? Sabe por quê? A mim pertence a vingança, porque a segunda geração atrás daquele faraó tentou matar todos os primogênitos hebreus, por isso que Moisés foi poupado. Você acha que Faraó ia passar impune? Você acha que a casa dele ia passar impune daquele que tem olhos como chama de fogo e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? A conta chegou, porque é Deus que é o vingador.
Não é você e eu que somos vingadores. Não é você na nossa irazinha humana, racional, limitada, que vai querer agir e peitar e brigar na força sua, na força, na ignorância, na ira, na sua raiva, ou no seu embirramento com a sua ação de injustiça. Eu e você não damos conta de sair de nada disso. As nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos não têm sido lugar de paz, porque ao invés de trazermos nós a paz pela compaixão do Espírito, são pessoas que se levantam com todo um arauto, como se fosse conhecedor da lei e da justiça, poderoso para vingar, e fala mal e machuca, e é um agulhão de dor, é uma língua terrível, que fala mal, difama, reclama, murmura e fofoca. Aí não tem muro que é reconstruído nunca, não tem brecha que se cabe, porque quando há injustiça, situação difícil, nós somos os primeiros que acham que pode bater no peito e resolver alguma coisa sobre alguma injustiça, queira ela social, humana, comunidade, de casa, de família, de governo ou de tribunal. Fiquem tranquilos, aquele tem óleo e chama de fogo, ele é aquele que vai dar paga sobre toda injustiça em nome de Jesus. Nem Faraó ficou longe dele. Nem o poderoso egípcio. Na hora de executar, ele falou quem é aquele que é realmente o justificador do erro dos homens. Somos nós. Então, que diz as Escrituras que ele teve uma firmeza na verdade. Ele teve uma firmeza na verdade. E ele chamou os graúdos, convocou um santo ajuntamento, reuniu a todos e os expôs. Ele os expôs. E falou, isso que vocês estão fazendo é errado diante de Deus. Ele os expôs com autoridade. Sabe por que Neemias teve autoridade? Porque antes da autoridade tem compaixão. Quando tem exposição sem compaixão, chama petulância, arrogância. E às vezes muitos de nós temos sido taxados de arrogantes, petulantes, metidos, sabe por quê? Não temos exposto os problemas com amor, mas por vingança. Mas quando eu e você damos um voto de compaixão e depois de orarmos, Deus vai estar do seu lado na hora da exposição, em nome de Jesus. Porque o Espírito do Senhor vai te trazer autoridade sobre isso. Ele vai te trazer compaixão pela pessoa que está sofrendo, compaixão pelas pessoas que estão passando aquele problema. Antes de você e eu virarmos fofoqueiros, acusadores do irmão, da família, do parente, do amigo, da escola, antes de fazermos juízo, nós vamos entender que, antes disso, Deus vai nos dar a sabedoria de lidar com aquilo. Amém? E para encerrar o terceiro ponto, 5, de 14 ao 18, manter a integridade em meio à crítica. Verso 14, capítulo 5, nós encerrarmos essa parte das leituras. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo, eles tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre ele, porém eu assim não fiz. Olha essa frase, por causa do temor de Deus. Verso 16, antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens judeus e os magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Os que se preparavam para cada dia era um boi, olha o que se comia por dia, era um boi, 6 ovelhas escolhidas, também a minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Então, só para entender um pouco esse contexto, ele tinha uma porção do governador de comida, de posses e de dinheiro. Todos antes governador, antes de Neemias, usufruía, não repartia e ficava tudo para eles. Aqui Neemias disse que ele, diferentemente de todos esses outros antes governadores,
ele decidiu não cobrar a porção de comida devida aos governadores para não agravar a carga sobre o povo. Ele demonstrou uma liderança marcada pela renúncia e pelo amor. Eu quero encerrar com duas coisas que falam muito comigo e com você, no dia a dia das injustiças e da nossa forma de ser líder em qualquer lugar que estejamos. Humildade e serviço e um modelo de liderança. Humildade e serviço. Neemias escolheu servir sem buscar recompensas pessoais, mostrando que sua motivação era, acima de tudo, o bem-estar do povo. Irmãos, seriamente, quando temos dificuldades, a gente está preocupado só com que a gente seja satisfeito, seja bom para nós, ganhamos a discussão, aquela frasezinha, né? Você que prefere ter paz ou ter razão. Você já parou para ver que a nossa falta de humildade, nosso excesso de egoísmo, que leva a todas as coisas que dão errado a piorarem, porque a gente nunca olha pelo bem-estar? Ontem uma pessoa falou uma coisa muito interessante. Eu estava ontem na casa dos irmãos, e ele, com muito jeito, com muito carinho, fez um prato, aliás, que é o meu preferido. Caso alguém aqui que senta no coração de um dia falar, eu quero repartir o meu dom com o Rildo, faça uma moqueca de peixe. Paraibana, maranhense, baiana, roceira, guapó, faina, qualquer que seja a situação, eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a irmã. E eu falei assim com ele, e realmente, a moqueca dele ontem, eu dei 9,999, porque faltou leite de coco. Eu gosto, quem é que não gosta? Mas ele fez assim, ela ipsilitris. Sabe aquele pintado com postas de 4,3 a 4,6 milímetros de largura, limpados à luz do meio-dia, aquele tomate fresco, pomarola, colhido da essência da comida mediterrânea, não estou brincando. Ele fez muito bem feitinho. Do jeito que eu vi ele fazendo, eu falei para minha esposa, ele é do ramo. Eu sou moquequeiro, eu só tiro o chapéu para uma moqueca em Goiânia, é a minha. Isso aqui eu posso bater no peito, que eu sou razoável. Está aqui uma prova viva, que é a moqueca do Major. O único lugar de Goiânia, já comi tudo no teu lugar. É onde eu estou falando, estava debaixo de uma árvore, e ele trouxe o próprio fogareiro dele, ele trouxe a panela, preparou o corte. Não, ele é meticuloso. Aí eu falei, caramba, parabéns, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele fez uma moqueca boa. Ele falou, você sabia que eu não sabia cozinhar? Eu falei, ninguém sabe. Sabe o que me estimulou a cozinhar? Eu falei, não. Eu queria aprender para que ao servir as pessoas com a comida, elas ficassem felizes. Caramba! Quantos de nós, irmãos, só quer fazer aquilo que eu gosto, que eu quero, e ser feliz, eu primeiro? Essa humildade de nós sermos os provocadores de ambiente de paz quando houver injustiça. Deus quer que sejamos aqueles provedores de ambiente de alegria quando há tristeza. Não um provedor que fomenta um fogo de uma fofoca e vira um incêndio que atira a paz da família. Não, um ambiente que, ao ver uma situação política, põe mais fogo na gasolina para começar um momento de luta entre direita e esquerda, governo A, B ou C, e a gente vai colocando só agonia e só destruição e só muros e muros mais altos e brechas maiores. Não é sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho é sobre paz, amor e alegria, que é o reino de Deus. E você e eu, que tipo de liderança que tem pão na massa quando a coisa está ruim? É o que acaba de piorar, ou aquele que para tudo e não pensa no egoísmo, nem ser vaidoso, ter a razão, ter o cérebro, o argumento certo, e mudar a direita para a esquerda para a direita, e colocar a culpa em governo e situação. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é sobre quando houver uma dificuldade, você e eu sejamos a paz. Aonde houver uma agonia, tragamos a alegria. Aonde é uma dificuldade, pelo Espírito de Deus, nós possamos promover o reino do Senhor. Isso é uma liderança de uma mão na massa efetiva, guiada pelo Espírito, e não pelo meu ego, e não pelo seu ego, e não pela sua vontadezinha e minha vontadezinha de fazer justiça com as mãos próprias. Os hebreus não fizeram justiça quando o primeiro faraó quis matar Moisés. Eles continuaram humildes, servindo a Deus mesmo em escravidão. Passou só uma geração, o Deus Todo-Poderoso vingou os hebreus.
Eu quero encerrar sobre isso, sobre uma humildade. Neemias escolheu servir sem buscar recompensas. Ele preferiu servir sem buscar o seu próprio interesse. Ele preferiu servir buscando a vontade do Senhor, mostrando que sua motivação era o bem-estar. E é um modelo de liderança. Ele nos ensina que um verdadeiro líder busca o bem-estar de todos, mesmo que isso significa abrir mão de privilégios, detectando as injustiças, confrontando e sendo exemplo e hospitaleiro como servo de Deus. É um desafio, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Toda injustiça só é mudada não com fofoca, não com mais gente colocando mais problemas no meio da situação. Lá na empresa, tem uma piadinha que a nossa RH faz, e quando tem uma situação que ela quer conversar, fala, nossa, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, tem um motivo de oração aqui. Ela fala, tem um motivo de oração, não é fofoca, é um motivo de oração, de intercessão. Ela reúne, já é piada, ela nem crente é, que ela diz que quando os crentes querem meter o cacete no outro, eles não falam mal, eles chamam por motivo de oração. Seria cômico se não fosse trágico, que a gente não somos mais os apaziguadores de situações. Nós tínhamos sido o primeiro a tomar partido e julgar a injustiça. Então, em nome de Jesus, eu queria encerrar nessa manhã, te falar uma coisa. Se tem havido brechas e muros não restaurados na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, comece a falar, Senhor, eis-me aqui, que Teu Espírito Santo me dê direção, para que eu possa ser usado para trazer paz e não desunião, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar sobre isso em nome do Senhor. Eu deixo a palavra para você, meu irmão. Que Deus inspire a você, a mim e a nós, para sermos aqueles, como Neemias, que enfrentou as resistências internas, as dificuldades internas, não julgando, não buscando vingança. Deixa eu te falar uma coisa. Crianças buscam culpados. Maturos buscam responsáveis. Maturos são conscientes das suas responsabilidades. Criança quer buscar culpado. E esse não é o Evangelho. O Evangelho do Senhor é para que cresçamos e largamos de ser meninos e tornamos homens responsáveis. Então, feche seus olhos. Eu quero que o Espírito Santo continue falando mesmo no seu coração nesses dias. Sim, Espírito Santo de Deus. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, para que sejamos respiradores de brecha. Que largamos de ser meninos e crianças, Pai, cheio de situações infantis, precipitadas. Quando tem problema em nossa casa, no nosso meio, meia comunidade, meio a família, na escola, no trabalho, a gente passa vergonha no Senhor, ó Pai. Como menino, nos cantinhos, na fofoca, no WhatsApp, só ligando para um, ligando para outro. Você viu? Você viu? Você acompanhou? Isso não é certo, isso não é justo. Que vergonha, Senhor. Que vergonha. Que vergonha, que vergonha. Isso não é digno de um filho de Deus. Isso não é digno de um homem e uma mulher de Deus. Isso não é um líder, Senhor. Isso é um menino. Isso é uma criança. Isso é um infantil. Que não entendeu nada do seu Evangelho. Que não entendeu nada de que nós somos agente de paz e não de mal. Que não entendeu nada que somos usados pelo Senhor para trazer alegria, que é o Teu reino, paz, que é a Tua vontade. Então, nessa manhã, Pai, que essa palavra seja profundamente como uma semente enraizada e produza fruto em cada coração. Nós possamos tirar, Senhor amado, o ego e a vaidade e a vontade de ter razão, de fazer acontecer nas vidas das pessoas aquilo que a gente quer, sobre o nosso ego, sobre o nosso egoísmo. Não, Pai, Teu Evangelho é sobre negar-se a si mesmo, carregar a cruz e servir o Senhor. Teu Evangelho é ser humilde, que os irmãos prevaleçam, que eu possa fazer para que haja bem-estar na família,
na casa, no meu trabalho. Para onde houver angústia, eu levo, Senhor amado, a direção. Onde houver desespero, que nós levemos a paz. Onde há tristeza, que levemos a alegria, guiados pelo Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra encontre mesmo lugar para frutificar a 30, 60, 100 por 1. E assim nos fazemos líderes que põem a mão na massa, que em meio à injustiça sejamos aquele que o Senhor usa para trazer a tua paz e a tua direção, em nome e por amor de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, a salvação redentiva de Jesus, o Filho de Deus, o consolo, o dom e o doce Espírito te acompanhem nesses dias, pela face da terra e por onde você for, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo, Deus abençoe. Amém.